E aí você até tem um terreninho e pensa na possibilidade de construir uma casa, mas desanima porque o custo é alto, demora bastante, não é isso? Nada disso. Acompanhe a entrevista de hoje do Sua Dica Nossa Obra, que você vai conhecer a história do casal Camila e Cleiton de Brusque, e eles vão contar como construir uma casa super bonita de madeira em 3 dias. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Cleiton e a Camila Vanatti, de Brusque, em Santa Catarina, que vão contar um pouquinho para a gente como é que eles construíram uma casa lindíssima de madeira. Gente, primeiro, muito obrigado por vocês terem cedido o tempo de vocês para esse bate-papo aqui com o canal. E já vou jogar uma primeira pergunta para vocês, que eu quero saber como é que vocês chegaram nesse terreno em que vocês construíram essa casa de vocês aí em Brusque. Esse terreno, eu ganhei ele do meu pai, né? E a gente daí morava num bairro vizinho, daí a gente resolveu, no caso, vir morar para perto do meu pai e da minha mãe para poder estar cuidando deles, que ainda não são velhinhos, mas um dia vão ficar e a gente quer ter um cuidado mais especial com eles, né? Pô, perfeito, né? Melhor impossível, né? Melhor para Sim, vocês e melhor para eles também, né? com certeza. Sim. Pelo que eu vi do terreno, o terreno já era legal, ele já é plano por natureza, né? Vocês acabaram tirando um pouquinho de uma parte do fundo, que tem ali uma inclinação, mas ele é reto. Mesmo assim, vocês acabaram fazendo um pouco de terraplanagem, né? Sim, sim, foi mexido um pouco, que ele aos fundos do terreno ele tinha como a gente chama de morro aqui, né? A gente deu uma alongada no terreno um pouco para trás para poder ganhar um pouco de espaço, né? Para ficar Perfeito. para frente, ficar um pouco também do terreno ficar um pouco maior na frente. Aí a gente acabou dando uma alongada nele para trás, hein? Aí eu vou querer entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo de construção. Dá para a gente perceber pelas imagens que a primeira providência de vocês foi fazer um belo de um alicerce, né, que a gente chama também de radier, né, É, um radier, a de gente chama. concreto, né, para ir erguer a casa em cima desse radier, é isso? Isso mesmo, foi assim que a gente fez. E a gente fez uma armação de ferro, a gente fez com treliças, né, que a gente chama aqui também. A gente fez com tela, e daí a gente acabou fazendo com concreto usinado, porque a gente teve a ideia de fazer o piso queimado para poder estar fazendo ali a aplicação da resina acrílica, né? Então a gente já teve essa ideia já desde o início. Então a gente já aproveitou para fazer o radier e a gente acabou passando uma bailarina, a bailarina que a gente chama, né, uma máquina para fazer o polimento do piso, para queimar o piso, né? Então a Rapaz, mas gente era isso que eu ia perguntar para vocês, porque a gente olhando aqui a foto, o pessoal que está assistindo está podendo ver, é incrível como o piso ficou perfeito, lisinho. Assim que acabou de concretar, ele já está super liso. Vocês Aham. conseguiram isso com esse equipamento, com essa máquina. Isso, é equipamento. Ele é até. Nós aqui conhecemos, não sei se vocês ouviram falar na enceradeira, que antigamente o pessoal Sim, usava sim, para sim. passar nas casas. Ela é imitante daquela, só que é um pouco maior, no caso, né? Aí ela começa passando um disco que acaba alisando para tipo assim, esconder as pedras do concreto. E depois é passado, a própria máquina, ela tem tipo umas pás que ela fica passando continuamente, até que fica bem lisinho o piso, no caso, né? Aí, como a gente fez primeiro, sem ter as paredes, nada, daí ficou mais perfeito do que fazer numa casa que, no caso, já tem as paredes, né? Nossa, ficou incrível. Isso é feito com o concreto ainda no processo de cura, Cleiton? Isso. Quando ele tem que tomar um cuidado, porque tem que ficar prestando atenção quando ele está quase secando. Quando ele está quase secando, daí tem que começar a passar a máquina. E se passar antes desse tempo, a máquina acaba se enterrando. E até a pessoa vai andar dentro do Sim, concreto e vai acabar se afundando, né? Então, claro, ela tem que claro. ter o ponto correto e tem que ser meio que rápido para poder conseguir chegar nesse ponto que está. Também se secar demais, depois a máquina já não consegue mais deixar o piso lisinho assim como ficou aqui, né? Nossa, ficou show de bola.
Show de bola. E dá para a gente perceber também que, pelas próprias características da casa de vocês, que é uma casa de madeira, vocês tomaram o cuidado de, antes de começar a erguer a casa, já fazer as paredes de banheiro que são de alvenaria, né? Sim, o banheiro a gente teve esse cuidado de fazer antes, até a gente tem o costume aqui, né, para Santa Catarina, de fazer assim, já porque ela acaba servindo como um apoio para o telhado da casa. Então a gente faz as paredes, faz uma viga por cima, para a gente poder estar apoiando uma parte do telhado ali em cima, para ficar mais seguro, né? Claro, ajuda na sustentação, né? Isso. Legal. E é necessário, o Cleiton, sair do radier alguma ferragem para você ligar na construção de madeira ou não? A gente fala pinar, né? A gente deixou uma espera de ferro para a gente poder estar furando aonde ficam os pés da casa para apoiar em cima para ele não ter perigo de se deslocar, né? Então, no meio, se for assim, dos pilares que aguentam a casa, os principais, a gente acaba deixando uns ferrinhos para poder apoiar ele em cima, no caso, né? Perfeito, perfeito. Em termos de processo de construção dessa casa, com o radier pronto e as paredes do banheiro, aí vocês erguem o esqueleto da casa, é isso? Seriam É, essas vigas e a sustentação do telhado, é isso? isso. Essa casa aqui, que até foi eu e meu pai, no caso minha esposa e minha mãe, que a gente botou a mão na massa para estar fazendo, né? Meu pai, ele já trabalha já há bastante tempo em construção, meu pai é mestre de obra já antigo já, né? E a gente optou nessa casa aqui em especial para estar levantando, no caso, a gente começou com a estrutura, mas já levantemos as paredes para já ir, no caso, travando a casa. Tanto que eu acho que tem algumas fotos que ele mandou aí que dá para ver que tá assim, só as paredes levantadas e não tem o telhado para cima ainda. Aí Sim. depois a gente começou a fazer o telhado, né? Não, mas Aí tem peraí, quando você fala nós quatro que erguemos, você está querendo dizer só vocês quatro? Para foi fazer sim, a casa inteira? a casa, assim, a parte da casa que a gente mora dentro, né? Fora a nossa garagem lá fora. A casa, eu e meu pai, nós construímos a parte das paredes e para deixar ela coberta, no caso, né? A gente levou 3 dias para fazer a casa. Tirando o radier, né? O radier, eu tive que trabalhar um tempo depois do meu horário de serviço, eu ia fazendo as ferragens, fui cavando ali tipo, os buracos que a gente fez para ele firmar melhor o radier e coisa. Aí eu fiz depois o meu horário e os finais de semana. Daí teve alguns finais de semana que a gente nem ia para casa, que a gente morava no bairro vizinho, a gente já dormia aqui na casa do meu pai para mim não perder tempo, para nós poder tá fazendo o fundamento. Depois do fundamento pronto, daí até teve, eu lembro que foi um feriado numa segunda-feira. Daí eu e meu pai, que nem nós diz o brusquense, se grudemos aqui. E daí trabalhamos, os 3 dias nós trabalhamos que nem doido, assim, né? Começava às 5h30, 6 horas da manhã, e nós ia até às vezes 11 horas, meia-noite, incomodando os vizinhos aqui, batendo martelo. Mas Cleiton, dá uma ideia para quem está assistindo. Nós estamos falando de uma casa de mais ou menos qual metragem? Só a parte da casa que a gente mora dentro aqui, ela dá 48 metros quadrados. 48 metros. Ela tem É, uma sala, uma é. cozinha. A gente fez uma sala e uma cozinha conjugada, tanto que numa das fotos ali que dá para ver que é bem comprida, que daí fica a sala e a cozinha junto. E a gente Sim. fez aí, tipo, como tem o banheiro ali que dá para ver nas fotos, do lado do banheiro ficou um quarto de casal, que é o meu da Camila, e no outro lado tem o quarto que é dos nossos 2 filhos, né? Nós temos 2 filhos pequenos aí, E tudo isso vocês ergueram em 3 dias. 3 dias. Aí, tipo, Meu só alguns Deus! acabamentos a gente acabou deixando para fazer, que nem a parte do Não, forro. tudo bem, os acabamentos nem entram em discussão. Só Porque erguer assim, a eu casa em optei. 3 dias já é um negócio incrível. Sim. A gente optou em vernizar, né? Pintar ela com verniz. Aí eu pintei ela toda com pistola. Então daí eu deixei para colocar o forro por último, para poder estar pintando, porque o forro a gente fez com forro de PVC, né?
Aí as paredes a gente invernizou tudo com pistola, já antes de colocar qualquer coisa dentro de casa, da gente trazer a nossa mudança da casa antiga, né? A gente daí deixou tudo pintadinho, prontinho, já invernizado, para quando viesse, tá tudo pronto. Espera aí, vamos voltar um pouquinho. Me fala das paredes. Você ergue o esqueleto com toda a sustentação lateral e também do telhado, e aí Isso. você começa a fazer o fechamento. Esse fechamento você faz naquele estilo sanduíche? É uma para dentro e uma para fora, não? Não, não, essa da a nossa casa aqui, a parede, as tábuas dela são, a gente chama de tábua frontal. Ela é com encaixe, ela encaixa uma na outra. Não sei É se macho-fêmea. isso, macho fêmea. Aí a gente optou em fazer com ela de pé as tábuas, porque daí eu tenho mais aproveitamento de tábua, no caso. Eu não vou ter tanto recorte. Então, com elas de pé, eu consegui ter um rendimento melhor, no caso, para poder fazer as paredes. Deitado também daria para fazer, só que daí, como deitado, as tábuas geralmente vêm com 3 metros e alguns centímetros, acaba daí tendo que estar fazendo muito recorte para fazer as Claro, paredes e tem um desperdício maior, né? Então a gente claro. optou em fazer de Então pé. você vem com elas por fora e aí você prega elas nesses caibros que você tem e nas vigas que você tem de sustentação? Isso, embaixo a gente colocou um sarrafo para a gente pinado no chão, né? Para a gente poder pregar o pé da tábua. Daí eu deixei ela transpassando um pouco para baixo do radier para ele dar um acabamento bonito, para não ficar aparecendo a beirada do concreto em cima, né? Aí no meio da parede tem um sarrafo que é para aguentar ela encaixadinha certinho, que como é a madeira que nós usamos é eucalipto, ela com o tempo, se ela não tiver bem, no caso, curada, bem, que ela esteja ainda verde, como a gente fala aqui, Ela ela empena, acaba, né? no caso, ela acaba empenando. Então ela tem que ter um travamento mais especial, essa madeira, para poder a casa ficar certinha, senão ela começa a abrir muita greta, né? E Claro. em cima a gente também fez no mesma linha que a gente chama aqui, mesmo a viga de madeira que a gente pôs em cima, a gente acabou pregando, no caso, as tábuas nessa viga ali também. Daí na parte da frente da casa, onde faz as duas águas da casa, a gente até fez um acabamento em diagonal, não sei se você viu ali nas Sim, ficou fotos. bonito aquele É, acabamento, ficou bem legal. aí foi umas ideias que meu pai e eu tivemos aí para fazer, para dar um charme para casa. Ficou bem bonita. E os caixilhos para você colocar as esquadrias das janelas, eu acho que são de madeira também. Sim, são de madeira também. Aí Aí só fica que mais fácil de encaixar na estrutura até que ali vocês criaram. até a gente conseguia, a gente como sabia já, porque eu já tinha tudo, quando eu comprei a madeira da casa, eu já comprei com tudo junto, né? Os fechamentos, as janelas, as portas, comprei já tudo junto. A gente já tinha a ideia da medida certinha, então a gente já fazia, pregava a tábua até um tanto certinho e depois a gente recortava já para ter um aproveitamento das tábuas para não, porque tem gente que fecha uma parede inteira e depois corta, daí sempre desperdiça aquele meio, né? Então a gente Claro, conseguiu, como a gente estava buscando fazer de uma forma para não tem que gastar demais, aproveitar tudo, a né, gente Cleber? aproveitou tudo. Verdade. E aí vocês colocaram um forro de PVC branco, é isso? Isso, PVC branco. A gente optou também botar por questão de limpeza, que ele é um pouco melhor para limpar, né? E também por questão de valor também, ele era um pouco mais em conta do que se fosse fazer tudo de madeira. E se eu fosse fazer de madeira, eu teria que botar de uma madeira, no caso, de melhor qualidade, porque daí o forro de eucalipto ele acaba rachando muito porque ele é muito fininho, sabe? Então a gente preferiu botar assim para não ter nenhum problema futuramente, né? Claro, claro. E ainda dá um resultado legal que a Camila deve estar sentindo muito mais no dia a dia, que é uma iluminação maior no espaço, né? E E como você fica tem o teto branco, ele acaba naturalmente iluminando mais a casa, né? Sim, é até como também as paredes tem a cor de madeira, querendo, Isso. se não tivesse ele branco em cima ali, a casa ia ficar bem escura, sabe? Então, assim, do jeito que ficou, deu um acabamento bem legal. Não, ficou com certeza, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu percebi que me chamou a atenção e eu achei uma ideia interessante que vocês fizeram foi colocar
a parte de elétrica, né? Interruptores, tomadas, tal, vocês fizeram tudo por fora, né? É tudo aparente. E Isso, isso é até tem uma aqui interessante atrás, porque né? é rápido e barato, né? Barato, bem mais barato. Aí a gente acabou comprando a gente chama de calhinha, né? Que daí ela tem um As acabamento canaletas, né? de canaletas, isso. Daí a gente acabou fazendo por fora, daí a gente, como a tábua tem a greta bem certinho, se a gente for prestar atenção, tem uma gretinha, daí a gente, né, tentou botar bem certinho onde que desce a greta da tábua, e daí o acabamento bateu bem certinho, ficou bem jóia. Não, ficou muito legal. E acaba harmonizando com a ideia do forro de PVC, porque também a canaleta tem a mesma coloração, né? Acaba tendo Isso. uma uniformidade. Isso ficou super interessante. Né? É, E me fala desse piso. O que é que vocês conseguiram fazer nesse piso? E tem umas fotos que a gente está mostrando agora que o piso parece um espelho. Eu nunca vi uma coisa igual. Ele brilha que é impressionante. Não é possível que a Camila fica lá o dia inteiro encerando esse piso para ele Não. brilhar. não. Até esse piso, com o tempo, ele perde um pouco desse brilho todo ali, né? Então a gente, de tempo em tempo, é bom dar uma passada de volta de resina acrílica. Ou Não, até mas tem. peraí. Me conta o que é que vocês fizeram. Você estava com o piso bruto, o piso Isso, que você concretou, passou a enceradeira, ele ficou mais ou menos liso ali e tal. isso. Dali para chegar nisso que tem agora, o que é que vocês fizeram? Depois da casa daí toda pronta, né? Com as paredes já todas levantadas, a gente comprou resina acrílica, né? Que geralmente a gente descobriu isso aí, na verdade, porque ela é usado em galpões, no caso, assim, fábricas em fábrica, no caso, né? Eles passam no chão para evitar poeira, para dar um brilho também, que ele ajuda na limpeza, né? Assim, o chão fica mais, não fica tão esfarelento, né? Então, daí até quem deu essa ideia para mim foi o meu pai, né? Aí, como a gente tava com ideia de economizar, a gente não queria comprar cerâmica para pôr no chão. Aí eu, sabe por que que vocês não passam resina acrílica que fica bom, não sei o que, só que a gente também não imaginou que ia ficar tão legal, né? Aí, E essa resina, ela tem alguma característica? É só buscar resina acrílica, beleza. Só isso isso, só aí já. resina acrílica tem para vender de lata pequena, lata de 18 litros também tem. A nossa casa, nós usamos a metade de uma lata de 18 litros para fazer a primeira aplicação ali do jeito que está na foto. E essa que vocês usaram, ela é transparente, é isso? Ela fica a cor Isso, do, aí. do cimento. Isso, é incolor. Então, daí, tanto que, tipo, se tem gente que também faz o lixamento desse piso queimado, se tu passar em cima, ele fica bem parecendo um mármore, sabe? Uma pedra de mármore. Porque daí ele realça os desenhos do concreto, no caso, né? Nem o nosso aqui ficou bem rajado, assim, tem uma foto, acho que é do quarto menor ali da minha casa, e dá para ver no chão, assim, ficou uns desenhos bem legal, assim, meio esbranquiçado, assim, parece uma pedra de mármore. Pô, ficou super bonito, super bonito. Ela fica impermeável. Você joga Fica água, a água escoa toda. Tanto que a gente pode, aqui, né, quando a Camila lava aqui o chão, ele não penetra no concreto. Se fosse um concreto sem nenhuma preparação em cima ali, ele fica úmido, né? Aqui o chão ele fica só, tipo assim, dá um brilho na resina quando ela passa o pano úmido, mas não chega a puxar o concreto puxar a umidade, né? Nossa, ficou show de bola, show de bola. Camila, qual foi a reação quando você postou isso na internet? Porque eu, por exemplo, vi na internet e me chamou a atenção. Acredito que muita Sim. gente tenha reagido também, né? Sim, eu postei, acho que na primeira semana que nós estávamos morando aqui, como eu acompanhava vários sites de várias páginas no Facebook de decoração de casa e tal, resolvi postar a foto. Eu acho que em questão de 10 minutos tinha 6.000 curtidas e foi indo e foi indo. Hoje, naquela foto, tem mais de 67.000 curtidas e 11.000 comentários naquela foto. Tanto, Nossa, muita gente nem consegui responder, porque era muita mensagem e eu não respondi. que legal. É sinal que as pessoas veem quando ideias diferentes são colocadas em prática, né? Isso é muito legal.
E aí vocês não só investiram legal nessa parte de dentro, mas também por fora vocês acabaram fazendo uma varandinha, né, um telhadinho na frente da casa e uma cobertura lateral para o carro, né? Isso. A gente tentou até combinar um lado do telhado da varanda, já puxando junto com a garagem, a gente fez meio que junto, e a outra lateral da varanda até a gente fez uma água que acabava na metade do outro telhadinho, para dar um acabamentozinho mais diferenciado ali. Pô, ficou bonito. E tudo em madeira, Cleiton. Tudo em madeira. A gente fez tudo em madeira. Daí tem na parte da garagem a gente fez um muro perto onde que a gente tem um barranco ali, a gente fez um murinho que a gente apoiou, no caso, as vigas de madeira em cima, né? E até a gente tem alguns projetos ainda para finalizar por fora da casa, que a gente quer fazer um deck ali na varanda, na frente. A gente quer estar melhorando um pouco ali a questão da garagem, mas isso a gente está para algum projeto mais futuro aí. Ah, que legal, que legal. E um dos destaques da casa que a gente vê pelas fotos aí é o banheiro. O banheiro ficou bonito, hein? Vocês deram um belo trato no banheiro. Você acabou revestindo o banheiro? Isso, a gente revestiu com cerâmica, né? Ali fui eu sozinho que fiz. Até nessa parte, o meu pai não gosta muito de acabamento assim, de cerâmica. E como eu trabalhei um tempo em marmoraria, alguma coisa assim eu me viro na parte cerâmica, né? Aí a Camila teve a ideia de fazer daquela forma ali, daí eu meti a mão na massa, que nos outros, e botei em prática a Ficou ideia dela. muito, muito bonito. A decoração ficou legal, os acabamentos ficaram bem legais. E hoje, quando vocês olham a casa de vocês, qual que é o sentimento que vocês têm? Porque, pô, não é qualquer pessoa que consegue botar a mão na massa e construir a própria casa. No caso de vocês, em 3 dias ela já estava de pé. Hoje vocês estão morando aí dentro, super confortáveis. Como é que é isso para vocês? Eu me sinto muito orgulhoso, né? Agradecido também, porque fico muito contente que nem meu pai me ajudou, né? Até eu creio que ele vai ver esse vídeo também, então eu quero agradecer meu pai que sempre esteve do meu lado, né? Meu herói, né? E a gente se sente muito orgulhoso, porque querendo ou não, a gente está aqui dentro e a gente sabe que foi a gente que se esforçou, foi o nosso suor que pingou para estar chegando no que chegou, né? E a gente quer ainda melhorar ainda um pouquinho mais no caso, a nossa casinha aí, fazer mais alguns detalhezinhos para deixar ela ainda mais bonita. Muito legal. E a gente só tem a agradecer vocês por terem contado um pouco dessa história incrível, dessa obra que vocês colocaram em prática. E esperamos que outras pessoas assistindo se estimulem a fazer como vocês e colocar a mão na massa, viu? Camila, Cleiton, obrigado. Nada. Obrigada. E você que está assistindo o vídeo, se gostou, dá um like, se inscreva no canal, divulgue o Sua Dica Nossa Obra, que a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!